Bom, não há nada de novo na igreja evangélica brasileira, nem deveria haver, né? Eu acho que o tema da reportagem é um tema de impacto jornalístico e necessário para vender revista. Então, na verdade, o tema deveria ter sido, na minha opinião, uma outra face da igreja evangélica brasileira, uma face que não está na mídia. Aliás, a igreja evangélica brasileira não existe, né? Existem centenas de igrejas evangélicas no Brasil. O que acontece é que um segmento dessa igreja, que é mais visível na televisão, no rádio, ganha contornos caricatos e aí toma-se a parte pelo todo. Então, o que existe são centenas de expressões da fé evangélica no nosso país, e a revista Época pegou um recorte, apenas um recorte pequeno de alguma coisa que existe dentro da igreja evangélica no Brasil. Quando então, você fala que... novidade não tem nenhuma mesmo. Né? Quando você fala que tem a ver com o impacto jornalístico que isso traria para vender revistas, você acha que isso pode ter a ver com o fato de a revista Época ser da editora Globo e a Globo estar perdendo audiência para os programas dos sei lá, não é evangelista, qual que é a palavra? Das pessoas que compram horários nas outras emissoras na hora do horário nobre da Globo, e a Globo tem perdido audiência por causa disso? Se eu disser que não tem a ver, é uma resposta ingênua, mas ao mesmo tempo afirmar que a reportagem nasce com essa motivação é exagerada. Então, não existe nas nossas relações de sociedade e não existe nas relações com massa, como uma revista como a Época, por exemplo, e uma Rede Globo, uma editora como a Rede Globo, não existem relações vazias de interesses. Então, interessa para eles divulgar que a igreja evangélica não é só aquilo, como interessa para nós também divulgar que a igreja evangélica não é só aquilo. Então, interessa para todo mundo. Isso é engraçado porque sempre a gente fala que a gente é evangélico, sempre vem uma explicação depois, né? Não aquele que aparece na televisão, pedindo dinheiro. Quando fala que né? Porque a maioria de nós nem tem falado mais, né? Por uma questão de não identificação com isso. Até a palavra evangélico, né? A gente está evitando de usar. Ficou pejorativo. Outro dia eu fui no shopping, aí entreguei meu cartão, aí a mulher foi lá verificar se autorizava, não autorizava, e não conseguiu autorização. Ela falou, mas não autorizou não, mas a sua cara é boa, eu vou passar o seu cartão confiando assim na sua... Aí quase que eu falei assim... pode confiar, eu sou pastor, inclusive, pronto, mas achei melhor não. Ia estragar tudo. Ficar só pela minha cara, né? Tá bom assim, né? Mas, Ed, você... Quer dizer, a gente falou da reportagem, né? Aparecem ali poucas pessoas. Alguns pastores, você, o Ricardo Agreste, que nós já gravamos também, alguns ali. Mas você crê que isso dá voz a uma parcela, assim, bastante significativa da igreja brasileira? Você falou, existem várias igrejas evangélicas, né? Então, isso realmente justifica uma matéria de capa numa revista de circulação tão grande, assim como essa? Não, a matéria não tem nada a ver com a igreja evangélica no Brasil. A matéria tem a ver com o público da revista Época. Para o público da revista Época, eles acharam que essa face da igreja evangélica no Brasil valia a pena ser divulgada. Quer dizer, essa versão de igreja evangélica divulgada pela reportagem interessa ao público da revista e não reflete o que é a igreja evangélica no Brasil em hipótese alguma. Isso me leva para uma questão que eu acho assim interessante e relevante, que é o seguinte: olha só, o Ricardo, o Agreste, ele disse assim, né, numa frase na reportagem: rompemos com o ostracismo da igreja histórica tradicional, entramos em diálogo com a cultura e com os ícones e pensamentos dessa cultura, e estamos refletindo sobre tudo isso. Agora eu fico pensando o seguinte: da mesma forma como você falou, a revista Época está falando para um público específico da revista Época, será que esse movimento que a matéria ela relata, ela reflete, ele também não se dirige a uma parcela bastante específica de classe média, mais intelectualizada, e não responde ou não vai de encontro, olhando para a sociedade brasileira como um todo, a uma parcela muito maior, na verdade, da população, que tem sido atingida, por exemplo, pelas igrejas. É uma prepotência você querer falar com a sociedade brasileira como um todo. Não existe essa possibilidade. Daí a riqueza da própria igreja. A igreja é a expressão da multiforme graça e sabedoria de Deus. Eu não consigo falar com todo mundo. Eu não me visto igual a todo mundo. Eu não tenho o vocabulário de todo mundo. Eu não tenho o horizonte de reflexão de todo mundo. Eu não tenho
interesses temáticos que são comuns a todo mundo. Eu posso falar de mim, da minha vida, do meu contexto, da minha realidade social, da minha situação cultural. E pessoas que estão identificadas com o meu lugar, aliás, já diz o ditado, né, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, as pessoas que estão no mesmo ponto que eu estou, tendo o mesmo horizonte de vista da vida, do mundo, da sociedade que eu tenho, elas se identificam comigo. Outras pessoas vão me ouvir e vão dizer, pô, esse cara não fala nada com nada. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu falei mais assim, porque talvez o termo uma nova reforma protestante ou uma coisa assim é muito inclusivo, né? É muito exagerado. É absolutamente exagerado. Essa questão do formato utilizar, você mesmo menciona, né? Que se você fosse pastor de uma igreja do interior, dos lugares mais remotos, o seu modo de agir seria diferente. Isso é um risco muito grande, que as pessoas podem pegar uma matéria como essa e falar, não, o formato de igreja evangélica tem que ser esse, tem que se reunir numa tenda, né? Ou tem que, não pode ter um templo, tem que se reunir nas casas, né? Isso vai muito de acordo com o público que a igreja... Então, novamente seria tomar a parte pelo todo. É estúpido do mesmo jeito. Uhum. Né? Então aí tem um modelo, um exemplo. Aliás, na própria reportagem não tem tem vários. Uhum. Né? Então, é verdade. Eu acho que aí está uma pluralidade e uma pluralidade dentro de um recorte muito específico. Né? O que eu acho é o seguinte, nós somos tão assim de gueto que a gente leva muito a sério uma reportagem como essa daí. Mas é a reação natural, né? Então a gente nunca apareceu na revista, quando aparece uma vez, acha assim que já está... É igual Irmãos.com, né? Irmãos.com apareceu na revista. O Paulinho ficou sem dormir uma semana porque apareceu Irmãos.com na matéria. É a mesma coisa do sujeito que tira foto com Pelé e põe no Orkut dele. O Pelé não sabe nem quem ele é, mas ele tem. Então a gente aparece na revista Época e acha que já está assim bombando no Brasil inteiro, entendeu? Isso é uma reportagem que tem a sua utilidade, tem o seu interesse, mas é só uma reportagem. A fila já andou, inclusive. A gente está transmitindo pela internet pela primeira vez a gravação de um podcast e algumas pessoas têm participado. O Juliano, ele inclusive é um participante fixo do podcast Irmãos.com, ele é lá de Batatais, como a gente não fez pela internet dessa vez. Ele pergunta, o que o Ed René acha da polarização que a matéria criou? De um lado os evangélicos cegos e de outros críticos. De um lado os espertos, do outro então, os tapados. Veja bem, pessoal, palavra de bom senso não vende nada. Só polêmica vende, conflito, guerra de interesse, espetar aqui, espetar colar, batalha, ofensa pública. Isso aí é que o pessoal quer ver. Ninguém quer ninguém ponderado falando nada. Então, e a polarização existe para sublinhar diferenças e suscitar discussão. Então, talvez o grande benefício dessa reportagem não seja a reportagem em si, mas a discussão que ela oportuniza e a chance que a gente tem de fazer uma autocrítica e de balizar a nossa caminhada. A polarização é tola também. Essa foi uma frase que o Ed citou hoje de manhã, que eu achei muito jóia. Falou a ideia, né, que dizer eu odeio a igreja evangélica dá muito mais ibope do que dizer eu amo a igreja evangélica, né? Uhum. E dá voz pro pessoal que quer descarregar suas, sei lá, sua mágoa, o seu inconformismo e etc, né? Aqui, Paulinho, entre o pessoal que participou mandando as perguntas, os temas ficaram bastante assim ao redor da questão a instituição versus corpo de Cristo, né? Ou girando em torno desse tema, que é um tema que o Ed tem, né, de falado em outras ocasiões também, no Lutando pela Igreja, um evento que nós participamos também, foi falado nesse tema, mas o pessoal tem comentado aqui o seguinte, não é possível no mundo de hoje a igreja existir fora da instituição? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais o que significa viver fora da instituição. Então veja você, eu sou pastor numa igreja que tem mais de 70 anos, e de uma denominação que tem pelo menos 500 anos. É claro que tem os batistas que acham que são descendência direta de Jesus e João Batista, mas eu tem não bastante. faço parte desse grupo. Eu acho que a gente tem aí quase uns 500 anos. Então, isso dizem, eu estou dentro da instituição. Mas se eu saio da minha instituição e começo a me reunir numa lanchonete e começo a divulgar minhas ideias por um blog, vender os meus DVDs e coletar oferta espontânea para sobreviver, eu não estou institucionalizado. Não, eu só sou uma instituição menorzinha. Né? A instituição onde eu estou hoje é uma instituição que tem 3.000 pessoas e 70 anos. Aí amanhã eu abro a minha igreja ali na esquina, começo a me reunir numa lanchonete e eu tenho uma outra instituiçãozinha com 15 pessoas e com 2 meses.
mas é instituição do mesmo jeito, porque tem liderança, porque tem hierarquia, porque tem demanda financeira, porque tem pretensão de se ver e se fazer notar na sociedade, porque tem necessidade de relações sociais, então eu já vou ter que alugar a lanchonete em nome de alguém, então é melhor eu alugar a lanchonete em nome de uma pessoa jurídica, porque é o seu dinheiro, o meu e o dele que está pagando, do que eu alugar em meu nome, e o dinheiro que você dá para pagar a lanchonete, você deposita na minha conta. Então eu prefiro uma instituição como a minha, que tem conta corrente e é auditada, do que as instituições informais que têm donos. Então esse discurso de igreja institucional, esse negócio precisa ser melhor pensado, e já está me enchendo bem Não aguenta mais falar sobre isso. Porque quando a gente começa a pensar direito, é tudo igual, só tem. E na verdade nome. é um tema bem antigo, né? Quer dizer, que remonta, sei lá, à década de 60 nos Estados Unidos. E é uma tolice achar que, por exemplo, foi com Constantino que essa coisa começou. Não foi. Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela é institucionalizada. Ela tem regra, ela tem hierarquia, ela tem autoridade, ela tem responsabilidade com a sociedade, ela está estruturada, ela tem hora para reunir, ela tem orientação para quem é que fala, quem não fala, como que fala, o que pode falar e o que não pode falar, ela tem critério de disciplina, critério de admissão. Então, por exemplo, outro dia eu falei para um amigo meu que disse que eu sou refém da instituição e ele agora não é mais. Falei, se eu quiser abrir uma igreja com o nome do que você usa hoje, eu posso? Não. Tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização. Para quem? Não, nós somos 4 pessoas no Brasil que podemos autorizar você a fazer uma... Instituição. É uma instituição. Um pouco menor. Eu tenho uma que maior, me parece mais técnica, que eu não sei, mas posso considerar eclesia, é que o Ed, para quem está ouvindo agora, falou sobre esse tema durante a manhã, qualquer ajuntamento com a mesma confissão. Nos termos do Evangelho, onde estiverem 2 ou 3 que confessam a Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo, e reunidos em nome dele, aí se formou uma eclesia. Mas essa eclesia que se forma é diferente da eclesia estruturada no livro de Atos. Do livro de Atos tem presbíteros e tem diáconos. Então, por exemplo, quando Paulo escreve uma epístola à igreja que está em Éfeso, ele endereça aos presbíteros e diáconos de Colossos, aos presbíteros. Então, aquela reunião de 3 pessoas ali na sala do intervalo da aula da universidade, não tem presbítero, não tem diácono, não tem responsabilidades, é só um encontro. Pode ser chamado de eclesia? Pode, mas fazer equivaler uma reunião com o que aparece no livro de Atos enquanto fenômeno sociológico histórico da manifestação da eclesia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma aqui, eu já imagino que o Ed vai responder, mas acho que vale a pena perguntar, porque ele já meio que falou isso. Esse é do Osmar VG. Quais os próximos passos para os novos evangélicos depois de serem reconhecidos por uma mídia tão poderosa? Tem o próximo passo? Continuar a fazer o que sempre fizeram, ou sempre fizemos. E outra, eu não me considero novo evangélico. Novo evangélico Eu não me considero novo evangélico, nem protagonista de nova reforma. Eu me considero um cristão tentando ser coerente no mundo em que vive, com a tradição religiosa que recebeu e na posição que ocupa na sociedade. Então, não me considero novo evangélico. Aliás, a ideia de que exista uma coisa nova, ou vai vir heresia, porque o evangelho tem 2000 anos pelo menos, tá certo? Então, novo o quê? Depois de 2000 anos, Deus está esperando alguma coisa nova para revelar? Então, não vem. Ou é uma redescoberta do velho, e aí é novo, foi tão abandonado o velho, que o velho hoje parece novo. Né? Ou é uma novidade metodológica que pode funcionar aqui, não funcionar ali, e não vale a pena perder tempo discutindo essa novidade metodológica. Eu me propus a gravar esse programa, eu coloquei uma coisa no coração, eu não vou entrar naquela polêmica que todo mundo quer que a gente entre. Mas tem tanta gente pedindo que eu vou ter que entrar. Circulou pelo YouTube. Não, ele também fala que eu perguntei pro Ed antes se podia, tá? A gente perguntou pra... Circulou pela internet, pelo YouTube, um vídeo de uma pessoa
falando que esses novos evangélicos ditos pela revista Época estão aí há muito tempo e ainda não fizeram nada de novo. E nem dão a cara para bater, para enfrentar... que seriam as verdadeiras questões que a gente não sabe quais são. Exatamente isso. Vocês devem ter visto esse vídeo, se não viram. A gente não queria dar ibope porque acho que não vale a pena fazer uma divulgação dessa ser maior. Mas gostaríamos de saber o que Ed Renekiewicz pensa dessas acusações, já que esse tipo de polêmica é o que vende, né? Então a gente tem que gerar uma polêmica. Eu sei que você faz referência às declarações do pastor Caio Fábio. Exatamente. E eu tenho a responder o quê? Que o que eu tenho no meu coração, a memória que eu tenho a respeito do pastor Caio Fábio é de muita gratidão de quanto ele abençoou a minha vida. E eu não quero macular essa minha memória comentando mais nada do que isso. Tudo bem. Não tenho nada a dizer sobre isso aí. Nada a declarar. Não vai dar o vídeo, assim... Não vai vender. Essa polêmica não vai depender de mim. Poxa, mas você tem agora que Irmãos.com ia deslanchar, cara. Quanto ele abençoa a minha vida agora. E basta. Mas você não tem Essa nenhuma... é a memória que eu quero ter. Você não tem nenhuma polêmica para lançar aqui?